Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, estamos aqui dando início a mais uma aula, né? Na aula de ontem nós estudamos sobre o líder irrepreensível. Hoje vamos estudar o líder e o seu lar. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, Pai querido, é no nome do Teu Filho amado Jesus que eu já repreendo todo espírito de desatenção, todo impedimento, tudo aquilo que estiver impedindo que Teu Filho e Tua Filha, meu Pai, estude a Tua palavra. Esteja conosco nessas aulas para que possa se edificar e crescer espiritualmente. Conhecendo a igreja onde escolheram servir como obreiros, para que façam e apresente-se a Ti, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Por isso eu Te louvo por cada vida que tem estudado e Te peço que aqueles que estão encontrando impedimento, que o Senhor prepare o momento, a hora, o tempo, para que todos possam participar e serem abençoados por Ti. Seja o nosso professor, porque nós aqui somos todos alunos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, olha só, esses estudos, todos terão que fazer, por quê? Porque se você chegar numa outra igreja, qualquer outra igreja que você for nos dias de hoje, você primeiro vai ter que sentar, fazer uns 3 a 6 meses no banco, para conhecer a liturgia, o trabalho daquela igreja, para saber se você se encaixa nela, para saber se a doutrina dela, os princípios dela se encaixam em você, para que você seja um obreiro aprovado. Levando Jesus tinha o hábito errôneo de receber e já deixar ir direto para a obra, só que nós nos corrigimos sobre isso. Não estamos mais permitindo que isso aconteça, tá? Agora chegou na igreja que ser obreiro pode ser, mas só que vai fazer um tempo para conhecer. E esse estudo é muito bom, porque nele você vai conhecer como funciona, qual é a visão do ministério Levando Jesus. E nessa visão você vai saber como funciona e você vai saber se você está preparado ou não para seguir os princípios da Bíblia, em primeiro lugar, porque é importante, em primeiro lugar, seguir a Bíblia. Às vezes a gente fala assim, o importante é eu seguir a Bíblia, o homem não importa. Se você está numa igreja, você precisa obedecer os princípios, a doutrina daquela igreja. Se eu for para uma igreja onde é proibido usar calça comprida, que todos têm que usar saia, eu tenho obrigação de usar saia lá, porque senão eu estou quebrando o princípio daquela igreja e eu estou em espírito de rebeldia e rebelião, porque é o princípio da igreja. Então, você não é obrigado a ficar naquela igreja. Você pode ir para uma igreja que te libera usar a calça comprida. Você temar em ficar lá e falar que ainda que é Deus que mandou é mentira, porque Deus não vai te mandar ficar no lugar e ao mesmo tempo te permitir estar em rebelião com aquele lugar, em julgo desigual com aquele lugar, tá? Por isso Deus me tirou da Assembleia, por conta de julgo desigual, ou seja, Ele tinha um chamado pastoral para mim e eu lá dentro, lá dentro não tenho chamado pastoral, para mulher. Então Deus disse para mim, numa Assembleia mesmo, que eu estava em julgo desigual com a minha igreja e que eu precisava obedecer as muitas vezes que Ele tinha já me dito para sair. Então, vocês precisam entender que vocês precisam estar em julgo igual com a sua igreja e não em julgo desigual. Outra coisa que eu preciso relatar aqui para vocês é que pode ser que já aconteceu, pode ser que vai acontecer hoje, ou pode ser que ainda vai acontecer até o final da aula, de eu soltar uma senha por semana. Toda semana eu vou soltar uma senha. Essa senha é para quê, bispo? É para mim poder ter a certeza que vocês estão ouvindo as aulas até o final. Porque, lamentavelmente, não tome para você. Se você tomar para você, é porque você faz isso. Mas, lamentavelmente, nós sabemos que tem pessoas que não escutam e, na hora da prova, chuta. Então, se você escuta, você vai pegar a senha. E dentro da prova, no sábado, do teste no sábado, eu vou colocar qual é a senha. E você vai ter que escrever para mim e as respostas serão no meu reservado. De todos, para um copiar do outro, né? Então, vocês entenderam? Eu vou soltar uma senha. Que senha é essa? Pode ser uma palavra, pode ser um versículo bíblico, tá? E eu vou dizer que é a senha. Esta é a senha da semana. E vocês vão tomar nota e vai cair na prova, tá bom? E o que mais? Vamos começar as aulas, né? Vamos começar o tema de hoje, o líder e o seu lar. Sobre esse título, vamos estudar a qualidade mencionada por Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13, e Tito, capítulo 1, versículo de 5 a 8, e que estão relacionadas com o lar do pastor, o lar do presbítero, o lar do diácono, em especial o lar do cristão, de um modo geral.
Nós temos que entender que tem muitos obreiros, né, lamentavelmente, que a gente tem visto por aí. Graças a Deus eu quero crer que no nosso ministério não, mas que dentro de casa é uma coisa e na igreja é outra. Então o líder e o seu lar será estudado hoje. E outra coisa, o líder tem que ser referência na sua família. O esposo de uma só mulher, ou ao contrário, mulher de um só esposo, é o primeiro tópico. A expressão não quer dizer que um líder cristão tem necessariamente a obrigação de ser casado. Não. Mas se for, que ele seja esposo ou esposa de um só marido, de uma só esposa, de uma só mulher, tá? Porque, lamentavelmente, né, nós temos visto aí que não tem acontecido dessa forma em muitos casos que a gente escuta. Isso significa, assim, que ele tem que ser puro. O líder tem, quando eu falo ele, é o homem, a mulher, tá? O líder. O líder tem que ser puro, ser casado, deve ser absolutamente fiel. É preciso lembrar que esta recomendação foi feita num tempo em que a poligamia era muito comum. Muitos conservos ao cristianismo, né, conversos ao cristianismo, eram de procedência pagã e praticamente da poligamia. Haviam judeus que admitiam a poligamia. Em nossos dias, as leis e os códigos de moral não permitem a poligamia, mas os casos furtivos ou públicos de infidelidade conjugal e de concubinato se multiplicam. Lamentavelmente, né, meu irmão, minha irmã, o cinema, a televisão, a literatura, os pseudos conselheiros matrimoniais têm contribuído muito para isso. É uma tragédia. E alguns crentes e mesmo líderes de igreja têm cedido às pressões e a essas tentações. Veja algumas passagens seguintes a serem consideradas. A seriedade com que a Bíblia trata desse assunto. Não há muitas outras, tá? Só que o espaço, o tempo da aula não permite que nós citemos todas. Nós vamos mencionar que Jó, capítulo 31, versículo de 1 a 12, vai dizer que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas ele teve que fazer uma aliança com os seus olhos. Compare também com 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 a 4 e Números, capítulo 15, a parte B do versículo 39, trazendo para o Novo Testamento, para não ficarmos apenas no Antigo, Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 29. Tem também Provérbios, capítulo 5, versículo de 1 a 23. O sexo com a própria e única mulher, ou com o próprio e único marido, é a criação e dádiva de Deus, que visa a procriação. Salmos 127, 3 e Salmos 128, 3 e 4. E o prazer, Provérbios capítulo 5, versículo 18 a 19, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 5 ao 5. Fora do casamento, o sexo é iniquidade que prende cordas de pecados, que detém falta de disciplina, loucura. Provérbios capítulo 5, versículo 22 ao 23. Malaquias capítulo 2, versículo 14 ao 16. Note a importância que Deus dá ao voto feito no casamento. Ele foi testemunha dos mesmos e não se esquece. O patriarca Abraão é censurado no versículo 15, lá em Gênesis, capítulo 16, também versículo de 1 a 4. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Meu irmão, minha irmã, obreiros, alguns passos preventivos para esse tema, para essa aula de hoje.
evite as fantasias sexuais. Veja o que diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler lá? Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Para que fantasiar se está dizendo que é tudo que é verdadeiro? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor. Nisso pensai. O que é a fantasia sexual? A fantasia sexual, ela é aquilo que você imagina, traz para o teu pensamento para estimular a sua relação. E com certeza não é puro, não é verdadeiro, é falso e só traz conturbação. E normalmente a fantasia sexual pode estar agradando só uma das partes e não a outra. E isso entristece uma das partes, enfraquece o casamento. Vocês têm que pensar no verdadeiro, na mulher que está do teu lado, no homem que está do seu lado, e não necessariamente fantasiar coisas falsas, impuras, que não são verdadeiras, pornografia. Tudo isso tem que estar fora da vida de um obreiro, de um cristão, eu diria assim, de um modo geral. O que dirá de um obreiro? Amém? B. Se estiver namorando ou noivando, né? Lembre-se de que Deus preservou o sexo para o casamento. Vamos ver o que diz 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, vamos lá. Porque esta é a vontade de Deus, a saber a vossa satisfação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saibais possuir o seu vaso em santidade e honra. Não há paixão da concupiscência com os gentios, que não conhecem a Deus. Olha isso que forte. Ninguém iluda ou defraude nisso seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Versículo 7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a satisfação. E o 8 encerra dizendo, portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim rejeita a Deus, que vos dá o Espírito Santo. Olha que forte, né, que está dizendo aqui em Filipenses, capítulo 4, de 3 a 8. Vamos lá. Carícias em demasia, nesse período, né, de noivado e de namoro, compromete o relacionamento do casal depois da vida conjugal. Haverá desconfiança e ciúme e etc. Ou seja, se você for uma pessoa que você não honra a sua noiva, a sua namorada durante o seu namoro, ela vai até desconfiar que depois do casamento você também não vai honrá-la. Porque se você não pode ser fiel a Deus, né? Como é que você vai ser fiel à sua esposa? Se Deus manda amar a esposa como Cristo amou a igreja, você tem que tratar a sua namorada e a sua noiva com respeito. Você precisa ser fiel aos princípios de Deus na vida dela, porque desrespeitando ela pelo seu bel prazer da carne, ou ele pelo seu bel prazer da carne, você está desrespeitando o Espírito Santo que habita naquela pessoa. Por isso a igreja não permite o test drive, não permite, né, o sexo antes do casamento. Não é permitido, não adianta, porque se você faz, você sabe que está errado. O Espírito Santo te mostra, por mais que você queira guerrear com você mesmo, achando que está certo. Mas se tem um Espírito Santo verdadeiramente dentro de você, ele mostra que é errado. E você continua ou não, se você quiser. Se você é casado, preste bem atenção, ame a sua esposa. Se você é casada, ame o seu marido. Cultive um relacionamento feliz, ou com ele ou com ela, no casamento aí, né? O marido com a mulher com o marido. A vida espiritual do casal, assim como a comunhão, o sexo, são da máxima importância.
Vocês precisam ter comunhão em todos os momentos. Não é brigar a vida inteira e só se dar bem na cama, não. Precisam estar bem. Precisam tratar com carinho. Precisam dar amor. Precisam ser carinhosos nas palavras. Lembre que uma palavra maldita, dita de forma errada, ofensiva, dói mais do que uma bofetada. É uma forma também de agressão. Porque é uma agressão verbal, é uma agressão moral. Isso daí é falta do domínio próprio do Espírito Santo. Está faltando Espírito Santo em mulher que maltrata o marido, grita com o marido. Em marido que maltrata a mulher, grita com a mulher. Está faltando o Espírito Santo, os frutos do Espírito nesse casal. Precisa ter paciência, precisa ter calma, precisa ter respeito com as palavras que vai direcionar ela, a ele, principalmente o homem e a mulher, mas a mulher ao homem também. Ser carinhoso, ser recíprocos no carinho que receber. Amém? Ou não amém? É difícil, mas é a Bíblia que nos ensina. Leia Colossenses, capítulo 3, versículo 19. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Tito, capítulo 2, versículo de 1 a 4. E 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 2 a 5. Eu não sei qual desses, mas alguma referência à Bíblia vai dizer até, eu acho que é Tiago, que Deus não ouve a oração do marido que maltrata a esposa. Deus não ouve. Deus não ouve. Está falando com a parede e com o teto. Vamos lá. Evite expor-se deliberadamente às tentações. Cada um conhece a sua estrutura e as suas reações. Por que permite-se conflitos e risco desnecessário? Se você sabe que a tua fraqueza é mulher, evite estar sozinha com a mulher. Se você sabe que a tua fraqueza é homem, evita estar sozinho com o homem. Sabe que a tua fraqueza é pornografia? Evita alguns sites de internet, evita até celular, evita até internet. A Bíblia vai dizer, se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Melhor entrar no céu sem o olho do que o corpo inteiro já seja lançado no inferno. É bíblico, gente. Eu não estou pedindo nada demais, eu não estou exigindo nada demais. Eu não estou falando nenhum absurdo aqui. É bíblico. Cristão que não segue Bíblia não é cristão. O obreiro que não segue Bíblia não está pronto para ser obreiro. Amém ou não amém? Vamos lá. Veja 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Fortaleça-se com o estudo regular da Bíblia, com a oração constante e participação na adoração na igreja. O casal deve estar sempre juntos, se fortalecendo com o estudo, o noivo, o namorado. E aqueles que estão sozinhos também, que têm a sua carne gritando, seus hormônios gritando, é só se fortalecer no estudo da Bíblia, na oração, que a carne é fraca, mas o espírito estando forte, ele suporta os prazeres da carne, o desejo da carne. Fortaleça-se no estudo regular da Bíblia, em oração constante, participação na igreja, nos cultos, nas adorações. Leia Salmo 119, versículo 11. Mateus, capítulo 26, os versículos de 6 até o 13. E Hebreus, capítulo 10, versículo 25. O obreiro aprovado é aquele que governa bem a sua própria casa. Em nossos dias, mais e mais homens e mulheres estão confusos a respeito dessa importante questão. O governo da casa. Há maridos tiranos, machistas e autoritários. E há aqueles que se curvam e se rendem e se entregam ao governo da casa, cuidando do seu trabalho, às vezes nem isso, e deixam para a esposa o controle das finanças, das compras, dos horários e a criação, a educação dos filhos. Isso é muito cômodo, mas é trágico. Há também esposas de Jezabel, que quer botar marido no colarinho e fazer dele o que elas querem. Isso é demoníaco. Também é antibíblico. Não importando o grau de submissão da sua mulher e da obediência dos filhos, há maridos e pai que devem assumir
plenamente a sua posição de cabeça. Sim, governando a sua casa, como Cristo ensinou a amar e governar a igreja. Esse bem, certamente, envolve amor, amizade, humildade, sabedoria, firmeza, presença, conhecimento bíblico e oração. Não tem uma mulher que não vai ficar feliz em ser comandada, em ser, dirigida, em ser, como se diz, governada por um marido que a ame, que a respeite, que trata ela com humildade e sabedoria, com presença constante, com amizade. Qual é o problema de servir de ser submissa a um marido desse? Agora, ser submissa a um tirano, a Bíblia não manda que a mulher seja submissa a tirano nenhum, tá bom? Então, se você quer a submissão da sua esposa, ame-a e trate-a como a Bíblia manda, como Cristo amou a igreja, e você também terá uma mulher sábia do teu lado. Amém ou não amém? Leia Efésios capítulo 5, versículo de 22 a 24 e Efésios capítulo 6, versículo 1. A ênfase dos textos parece estar na educação dos filhos. Governem os filhos, criando os filhos sobre a disciplina com todo respeito. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissoluções, nem são insubordinados. Então, o obreiro precisa sempre lutar pela conversão de seus filhos, não pode desistir dessa conversão. Claro que não é uma regra aqui para poder ser obreiro. Não, então se meu filho não for crente, eu não posso ser um obreiro? Pode, mas o que você não pode é querer desistir de pregar e ser testemunho para esse filho, para essa filha. Nunca desistir que esse filho e essa filha seja alcançado por Deus, mas se é com o teu testemunho que você vai conseguir isso. Se você é uma pessoa que não dá testemunho, um pai que trata a mãe desse filho mal, uma mãe que trata o pai desse filho mal, se você não dá o bom exemplo dentro do teu lar, você nunca vai ganhar esse filho, porque para que esse filho vai querer vir para a presença de um Deus que não mudou o teu caráter, que não mudou a tua conduta, a tua disciplina de vida? Se ele não vê Deus na tua vida, você não vai ganhá-lo para Jesus. Amém ou não amém? A razão dessa exigência, no caso dos líderes da igreja, é simples. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará e governará da igreja de Deus? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Então, essa é a importância de lutarmos sempre para ganhar os nossos filhos, nossos familiares, até mesmo para Jesus. Amém? Hospitaleiros, se o cristão, de modo geral, devem praticar a honestidade, Romanos 12, versículo 13, muito mais os líderes. As portas de sua casa devem estar abertas para pregadores e evangelistas, itinerantes, músicos, cantores, irmãos em Cristo e mesmo estranhos, ainda que certos cuidados sejam necessários nesses dias de tanta exploração, maldade e violência. Ou seja, você não deve fechar a tua porta para ajudar um evangelista, um missionário, um pregadeiro. Um pregadeiro é ótimo, hein? Um pregador, Muito embora também tenha que ter cuidado, porque nos dias atuais a tua maldade está imperando, Convidar os irmãos para uma refeição, acolher um pequeno grupo de estudo bíblico na sua casa e comunhão são formas de praticar a hospitalidade. Veja Lucas, capítulo 10, versículo 38, Atos, capítulo 10, versículo de 22 a 27, também Atos, capítulo 16, versículo 15, Romanos, capítulo 16, versículo 23 e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. E aproveita aqui para dizer para vocês que eu estou aguardando esse convite aí para fazer um lanchinho na casa de vocês. Brincadeirinha à parte, Deus abençoe. Encerramos a aula de hoje. Os líderes bem qualificados é a nossa próxima aula. Deus abençoe.